E eu queria, então, saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Queria dizer que hoje é a nossa última aula e também dizer que eu estou muito feliz em saber que a gente tem crescido junto com vocês, aprendendo um pouco da teologia sistemática, aprendendo um pouco sobre Deus, sobre a Bíblia. Caminhamos dentro da bibliologia, falando sobre a revelação, falando sobre iluminação, inspiração, né, sobre inerrância. Caminhamos, então, para a teontologia, estudamos quem é Deus, a existência de Deus, falamos sobre os atributos de Deus, a doutrina de Deus. Hoje nós queremos encerrar, então, dentro da teontologia, incentivando vocês a continuar estudando, certo? O estudo da teontologia, na verdade, é muito mais além do que isso que nós estudamos. Eu queria que vocês pudessem ter a prática da leitura de um livro de teologia sistemática, de modo que vocês possam, então, estar cada vez mais se aprofundando nesse tema. Então, eu queria hoje estudar exclusivamente sobre a Trindade. E a palavra Trindade, ela é uma palavra que por muitas vezes causa náuseas para muitos crentes, né? Ah, pastor, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Hoje eu quero tentar, não vou cair no erro aqui de dizer que eu vou conseguir explicar a magnitude da Trindade para vocês. Mas eu vou tentar explicar um pouco sobre essa aula, que vocês poderão, então, estar no final fazendo algumas perguntas. Eu convido vocês, então, a entrar nesse mundo da teontologia e nesse grande desafio chamado Trindade. Vou compartilhar com vocês os slides e vocês estarão, então, estudando conosco. À medida que a gente for explicando, se você tiver alguma pergunta, você pode levantar a mão, mas eu vou tentar dar bastante conteúdo e depois a gente fica com algumas perguntas, combinado? Então, você tem liberdade para falar também à medida que a gente for falando. Trindade. A gente vai seguir um pouco essa especificação aqui, falando um pouco nessa perspectiva da introdução, dar algumas formulações históricas da doutrina, entender essa revelação da doutrina à luz das Escrituras, entender a diferença entre a trindade ontológica e a trindade econômica e, por fim, definir essa trindade em uma frase simples que a gente possa, então, estar entendendo ela de uma maneira mais simples. Então, vamos lá. Continuando, então, eu inicio essa aula fazendo menção a uma oração chamada oração trinitariana. Olha só, eu vou ler, você me acompanha, assim: 3 em 1, 1 em 3, Deus da minha salvação, Pai celeste, Filho bendito, Espírito eterno. Eu te adoro como um ser único, única essência, único Deus em 3 pessoas distintas, por trazeres pecadores ao teu conhecimento e ao teu reino. Ó Pai, tu me amastes e enviaste Jesus para me redimir. Ó Jesus, tu me amastes e assumistes a minha natureza. Derramastes o teu sangue para lavar os meus pecados. Consumastes justiça para cobrir a minha iniquidade. Ó Espírito Santo, tu me amastes e entrastes em meu coração. Lá implantastes a vida eterna. Revelar-me as glórias de Jesus. 3 pessoas e um só Deus. Bendigo-te, louvo-te, por amor tão imerecido, tão indizível, tão maravilhoso, tão poderoso para salvar os perdidos e elevá-los à glória. Ó Pai, rendo-te graças, pois em plenitude de graça tu me destes a Jesus para ser dele ovelha, joia, porção. Ó Jesus, rendo-te graças, pois em plenitude de graça tu me aceitastes
me esposastes, prendeste-me a ti. Ó Espírito Santo, rendo-te graças, pois em plenitude de graça apresenta-me Jesus por minha salvação. Implantastes lá a fé dentro de mim. Subjugastes o meu coração, quanto mais. Fizeste-me um com ele para sempre. Ó Pai, tu estás entronizado para ouvir as minhas orações. Ó Jesus, tuas mãos estão estendidas para receber as minhas petições. Ó Espírito Santo, tu estás prontos a me socorrer em minhas fraquezas. Mostra a minha necessidade, a me suprir de palavras, a orar dentro de mim, a me fortalecer, de sorte que não me desanime de suplicar. Ó Trino Deus, que comandas o universo e tu ordenastes pedir por essas causas, concerne-me o teu reino e a minha alma. Faz-me viver e orar como alguém batizado em teu tríplice nome. Essa oração é uma oração bem interessante que nos faz, então, entender e perceber, na lógica da oração, cada particularidade daquilo que nós vamos ainda há pouco falar sobre as funcionalidades da Trindade. Cada um deles tem a sua função, apesar de todos serem apenas um só Deus. E Deus é uma Trindade. Sempre apresentado como um dogma sufocante e irrelevante, mas, na verdade, Deus é amor justamente por ser uma Trindade. Pelo fato de Deus ser triuno, seu caráter trino o torna tão bom e desejável. O cristianismo não consiste primariamente na mudança do estilo de vida. Ele diz respeito a conhecer a Deus. Conhecer a Deus é crescer no gozo dele, é o motivo para a nossa salvação. É interessante pensar, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais queremos tê-lo, mais queremos ansiá-lo por ele, mais queremos desejá-lo. É interessante pensar que muitas vezes, pela cultura evangélica, nós muitas vezes entendemos que Deus e o cristianismo tem a ver especialmente com mudança de vida ou com a mudança de estilo de vida. Mas, na verdade, tem a ver em conhecer a Deus. E é esse relacionamento que me faz ter relacionamento com outras pessoas. A doutrina da Trindade é uma das mais importantes doutrinas do cristianismo ortodoxo. Percebe-se, entretanto, que, pelo menos no contexto brasileiro, essa doutrina é tida em pouca consideração. A razão disso talvez seja o pragmatismo que a religião brasileira tem como base. As pessoas só se interessam por aquilo que entendem, que pode ser útil para a sua vida. Elas querem coisas práticas e estão enjoadas de teoria. Esse é justamente o motivo pelo qual não gostamos de estudar teologia. Teologia sugere algo teórico e as pessoas dizem que estão mais interessadas em experiências com Deus e, na prática, demonstram que desejam soluções de Deus para seus problemas. Essa é o resumo do cristianismo brasileiro, nordestino, onde nós estamos muito mais interessados naquilo que é experiência do que naquilo que é cognitivo, estudo, parar para reflexão das Escrituras. Nós estamos muito mais adeptos a momentos de experiências com Deus do que apenas momentos de teologia, de estudo, de parar para compreender o que Deus tem para nós. E quando nós pensamos nisso, percebemos a cultura brasileira que está cada vez mais inerte a não conhecer Deus e só saber aquilo que tem como experiência. Num certo sentido, a doutrina da Trindade é, de fato, a mais misteriosa e também a mais difícil de todas as doutrinas bíblicas. Porém, como afirma o Dr. Mark Lloyd Jones, ela é, em certo sentido, a mais excelsa. É a mais gloriosa de todas as doutrinas. A coisa mais espantosa e estonteante que aprove a Deus revelar-nos sobre si mesmo. Ou como Bavinck diz, o artigo sobre a Santíssima Trindade
é o coração e o núcleo da nossa confissão, a marca registrada de nossa religião, e o prazer e o conforto de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. Essa confissão foi a âncora na guerra de tendências através dos séculos. A confissão da Santa Trindade é a pérola preciosa que foi confiada à custódia da Igreja. A doutrina da Trindade pode expressar-se nas seguintes afirmações. Há nas Escrituras três que são reconhecidos como Deus. Segundo, esses três são descritos de tal modo que somos compelidos a concebê-los como pessoas distintas. Essa tripessoalidade da natureza divina não é simplesmente econômica ou temporal, mas imanente e eterna. Quarto, essa tripessoalidade não é triteísmo, ou seja, três deuses, pois, conquanto haja três pessoas, há apenas uma essência, há apenas um só Deus. Há três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. São iguais. Inescrutavelmente, embora não autocontraditório, essa doutrina fornece a chave de todas as doutrinas. Quando a gente olha para um fundo histórico, a gente vai perceber que ao longo da história, essa doutrina ela foi extremamente combatida, extremamente estudada, e percebemos que, por exemplo, agora nesse período em que vivemos, nesse tempo em que estamos convivendo agora, vamos então perceber que a doutrina ela também tem sido pouco discutida, né? E é interessante nós, cada vez mais, estarmos atentos a essa parte histórica. Quando nós estudamos o lado histórico, vamos perceber, então, alguns detalhes. Há um problema que as pessoas podem ter com a Trindade. A palavra não é usada na Bíblia, ou seja, a palavra Trindade, ela não está escrita na Bíblia. Não existe a palavra Trindade nas Escrituras, certo? A palavra não é usada na Bíblia. Isso não soa muito bem e deu origem à lenda de que a Trindade é uma invenção de teólogos enclausurados com muito tempo disponível. Diz o relato que a Bíblia reconhece apenas o monoteísmo simples e sucinto, apenas um Deus. Com alguma engenhosidade e especulação intensa e toda uma série de truques filosóficos, a Igreja conseguiu preparar esse prato intricado e desconcertante chamada Trindade. Esse é um problema. Ao longo da história, nós vamos ter pessoas que são contra a Trindade. E como é que começou a surgir isso? O termo Trindade atribui-se à invenção do termo a Tertuliano. Ele foi o primeiro a usar essa terminologia. O Concílio de Nicéia foi a primeira tentativa notável de definir a doutrina da Trindade, contra os erros de vários mestres e seitas que estavam minando o próprio âmago da verdade cristã. Sua intenção, realizada com sucesso no Concílio de Nicéia, foi precisamente afirmar que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, sem negar de forma alguma que Deus é um só. O credo niceno, conforme atualizado em Constantinopla e aprovado em Calcedônia, em geral, é mais usado nas igrejas protestantes. E é essa o conselho. Olha o que é que o credo diz. O credo diz as seguintes palavras: creio em Deus, creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Deus de deuses, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Gerado
não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu do céu, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e mortos. E seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador que procede do Pai e do Filho, com quem o Pai e o Filho conjuntamente adorado e glorificado, que falou através dos profetas, creio na Igreja una, universal e apostólica, reconhecendo um só batismo pela remissão dos pecados e aguardando a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Esse é o conhecido credo dos apóstolos. Contudo, quando a gente percebe, o apóstolo Paulo, por exemplo, não mostrou qualquer sinal de conflito ao confessar: Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 11. Não é perceptível a ignorância quase absoluta a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos anos 50, depois de Cristo. E seu esclarecimento absoluto por volta dos anos 500 depois de Cristo. E mais, ainda que os teólogos dos séculos posteriores da Igreja usem termos e vocábulos filosóficos não encontrados na Bíblia, como, por exemplo, o termo Trindade, eles não estavam tentando fazer acréscimos à revelação apresentada por Deus sobre si mesmo, como se a Escritura fosse insuficiente. Eles estavam tentando expressar a verdade sobre a identidade de Deus de acordo com a revelação, encontrar nas Escrituras, dessa maneira bastante deliberada, mostrar e demonstrar que, do começo ao fim, a Trindade é uma verdade bíblica. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O capítulo 6 trata do povo de Deus tendo o Senhor como único objeto de afeição. Ele é o único deles. Não pode ter outro. Esse é o grande pecado do povo de Deus, que é o chamado pecado da idolatria. Eles deixam de adorar a Deus e começam a adorar outros deuses. Mas quando a gente percebe, então, ele é o único deles e eles devem amá-lo exclusivamente e de todo o coração, alma e força, como diz o versículo 5 de Deuteronômio capítulo 6. Na verdade, a palavra único não transmite nada de singularidade matemática. É interessante pensar sobre isso. Essa mesma palavra é também usada, por exemplo, em Gênesis 2, versículo 24. Por isso deixará o homem e pai a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A passagem que Adão e Eva, duas pessoas, são mencionados como uma pessoa só. Qual é, então, a importância da doutrina da Trindade hoje, né? A Trindade é a cabine de comando de todo o pensamento cristão. Afinal de contas, o que torna o cristianismo tão diferente das outras religiões é a sua identidade divina. O Deus que adoramos, esse é o artigo de fé que se encontra antes de todos os outros. O alicerce da nossa fé centra-se em nada mais do que o próprio Deus. Em cada aspecto do Evangelho, criação, revelação e salvação. É o cristão, só é cristão na medida em que consiste a criação, revelação e salvação desse Deus, do Deus Trino. Poderíamos crer
na morte de um homem chamado Jesus, em sua ressurreição corporal, poderíamos até acreditar na salvação só pela graça. No entanto, caso não creia nesse Deus, então não sou cristão. Simples assim. Desse modo, pelo fato de o Deus cristão ser a Trindade, assume o controle de toda a fé cristã, tornando-se a verdade que molda e embeleza todas as outras verdades da teologia. Existem algumas formulações históricas ao longo do tempo e que homens se destacaram falando sobre perspectivas da Trindade. A primeira delas é o sabelianismo. Sabélio sustentava que o Pai, Filho e o Espírito Santo são simples desenvolvimento ou revelações às criaturas no tempo, de outra forma, ocultados por Deus. Desenvolvimentos que, porque as criaturas sempre existirão, não são transitórias, mas que, ao mesmo tempo, não são eternos à parte diante. Deus único, a criação é Pai. Deus unido a Jesus é Filho. Deus unido à Igreja é o Espírito Santo. A Trindade de Sabélio é, portanto, economia econômica e não imanente, na forma de manifestações, mas não necessária e eterna natureza divina. Essa forma de pensar de Sabélio é interessante porque há muitas pessoas que ainda acreditam dessa forma e até pregam sobre isso, dizendo que Deus é o Pai, e depois Deus se torna o Filho, e depois o Deus se torna o Espírito Santo. Isso é negar a natureza da divindade, é negar as Escrituras. Mas isso tem sido difundido nos nossos dias ainda. Segunda forma de pensar é exatamente a forma de Sabélio, o monarquinismo, né? O monarquinismo diz: essa heregia surgiu da dificuldade em explicar o elemento divino na pessoa de Cristo. E mesmo do Espírito Santo, sem cair no erro do triteísmo, afirmando então que seria três deuses. O monarquinismo modalista não admite a existência da trindade ontológica. A palavra ontológica traz a ideia do ser, da essência, mas apenas na perspectiva econômica, ou seja, na funcionalidade da Trindade. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo são uma única pessoa que se manifestou sucessivamente na história. Muito parecido com o sabelismo, né? Que nós falamos ainda agora. Deus se manifestou na pessoa do Pai, depois se manifestou na pessoa do Espírito, e depois se manifestou na pessoa do Espírito Santo, na regeneração. A outra forma do monarquinismo é chamado de monarquinismo dinâmico. Ele nega a divindade essencial de Jesus, afirmando que Deus é essencialmente um, e que em Jesus havia recebido o poder, o dinamis de Deus, por ocasião do seu batismo, sendo elevado a uma categoria divina, mas esse poder o abandonou pouco antes dele morrer. Então, essa é uma forma de explicar que Jesus não é Deus, e, inclusive, é defendido ainda por algumas seitas conhecidas nos nossos dias. Ário. O arianismo é outra forma de heresia que surgiu e é também defendida por algumas pessoas nos nossos dias. Ário sustentava que o Pai é o único ser divino absolutamente sem começo, o Filho e o Espírito Santo através de quem Deus cria e recria. Foram criados do nada antes que o mundo fosse. E Cristo foi chamado Deus porque ele é o seguinte em relação a Deus e dotado por Deus de poder para criar. Há 500 anos, o arianismo desafiou a fé ortodoxa novamente. A Reforma Protestante respondeu destemidamente e com sucesso. Lutero aceitou a doutrina ortodoxa porque sabia que era a Bíblia. Ele aceitou tanto a unidade quanto a triplicidade.
Lutero ensinou um Deus em três pessoas, cada pessoa divinamente inteira, e ainda assim, nenhuma pessoa existe como divindade por si só, sem as outras duas. Ário foi combatido severamente. Existem outras formas, o ebcionismo, que nega a divindade de Cristo e o nascimento virginal, o docetismo, Jesus era plenamente Deus, mas não tinha natureza humana, apenas parecia humano. O serentianismo, Cristo ganhou sua divindade no batismo realizado por Jesus e perdeu antes de morrer. O socianismo, que nega a divindade de Cristo, o pecado original, o sacrifício vicário e a ressurreição. O unitarismo, que nega a expiação e a divindade de Cristo, o pecado original, o castigo eterno. São várias formas de pensar que negam exclusivamente a doutrina da Trindade. E se eu tiro a perspectiva da divindade de Cristo, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz não é válido para mim e eu continuo, então, sendo um morto espiritual sem ter relacionamento com Deus. E se eu nego a espiritualidade e a divindade do Espírito Santo, eu também não tenho acesso a Deus. Ele é o elo agora entre... o Espírito Santo é aquele que faz morada, que nos faz lembrar de todas as coisas, que nos faz, então, ser garantia e morada do Espírito Santo. Então, toda vez que eu nego, então, tanto o Espírito quanto o próprio Jesus Cristo, eu estou, então, negando uma doutrina que acaba com a completude de toda a teologia sistemática. Eu preciso, então, defender a Trindade. Por que os cristãos acreditam na Trindade da divindade? Esse Edward responde a pergunta por que os cristãos acreditam na divindade trina. E a resposta dele, para mim, é muito interessante. Ele diz: ele revela-se por seus nomes, seus atributos e seus atos, Deus. E, portanto, se combinado com as afirmações de que Deus é o único, encontramos revelados nas Escrituras três a quem são atribuídos os mesmos nomes, atributos e atos. Os mesmos, até onde as distinções pessoais permitem. Se conectamos a isso, a uma união íntima e necessária que se diz existir entre Pai, o Filho e o Espírito Santo, como diz o Senhor, diz, eu e o meu Pai somos um. E quando Paulo diz o Espírito sonda as coisas mais profundas de Deus, e se a seguir verificamos que todo cristão é batizado em um só nome, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então somos levados à pronta e irresistivelmente doutrina da Trindade na unidade. Essa resposta é linda, né? E percebemos, então, toda essa perspectiva. Quando olhamos, então, para a perspectiva da Trindade ao longo das Escrituras, eu preciso, então, olhar para o Antigo Testamento. E eu preciso começar a dizer para vocês que no Antigo Testamento nós não temos uma revelação clara da Trindade. Nós temos, então, indícios da existência dessa doutrina no Antigo Testamento. No Antigo Testamento podemos encontrar indícios da existência da Trindade. Ela não está explicitamente exposta no Antigo Testamento. Mas, à luz da revelação no Antigo Testamento, podemos ver indícios claros dessa doutrina ainda no Antigo Testamento. Uma coisa que fica absolutamente clara é a ênfase do Antigo Testamento na unicidade de Deus. A principal confissão de fé do povo hebreu em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que é conhecido como texto como chamar, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Da mesma forma, Isaías 45, versículo 18 diz, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o único Deus, que formou a terra, que faz e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu, o Senhor, sou o Senhor, e não há outro. Encontramos, porém, em muitos
outros textos claras indicações de que, dentro da divindade, há mais de uma pessoa. Por exemplo, quando a gente estuda os nomes de Deus, nós vamos perceber uma coisa bem interessante, né? Que é o título Elohim, traduzido como Deus, em Gênesis, versículo 1, versículo 1. O texto bem conhecido que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou Bereshit bara Elohim, é o nome mais comum aplicado à divindade do Antigo Testamento. Esse nome está no plural. Isso por si só, não quer dizer que haja três pessoas na divindade, mas, de alguma maneira, implica em uma pluralidade dentro da divindade. Entendemos esse texto em Gênesis 1, de 1 a 3, à luz do texto de João, de 1 a versículo 1 e 2, como sendo uma referência à obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação. Nós entendemos, então, essa palavra está numa terminologia chamada plural majestático, né? E isso vai se repetir ao longo do texto. A mesma coisa nós usamos para um céu, é um único céu, mas a gente não chama de céu, a gente chama os céus, né? Como se fosse vários céus. A gente diz o mar é um mar, mas nós chamamos de mares, né? Na ideia de pluralidade, porque ele é muito grande e fica tão grande que não dá para ser apenas na nossa cabeça um. Então, existe uma pluralidade majestática. Por isso a ideia de Elohim, a pluralidade majestática. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, versículo 26, tanto capítulo 3, verso 22, 11, 7, Isaías 6, 8, também são textos difíceis de explicar. Mas nesses contextos, é como se Deus falasse consigo mesmo na primeira pessoa do plural. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus estava falando nesses momentos? Certamente não era com os anjos, pois o homem não era feito à semelhança dos anjos. Nem os anjos estavam no mesmo nível de Deus. E a Bíblia não diz que Deus tomou conselho com os anjos ou com qualquer outra criatura. A resposta mais plausível é que Deus estava falando consigo mesmo dentro da Trindade. Esse entendimento só é possível à luz da revelação do Novo Testamento, o qual, de uma maneira ainda mais clara, demonstra o relacionamento dentro da Trindade, conforme pode ser visto nas palavras do próprio Jesus. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. O mesmo nós do texto do Antigo Testamento pode ser visto no relacionamento de Jesus com o Pai. Quando a gente vai, então, para a bênção araônica, você vai perceber, então, essa repetição do Senhor. Olha só como diz, a bênção araônica, lemos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 3 vezes aparece no texto o título Senhor, à luz da revelação do Novo Testamento, especialmente da bênção apostólica, onde as 3 pessoas estão claramente distintas, conseguimos então ver a bênção araônica com indícios da Trindade. Contudo, nenhum desses fenômenos literários do Antigo Testamento é base suficiente para uma doutrina das 3 pessoas da divindade. Nenhum judeu, até onde sabemos, estava procurando um Deus homem em Belém, com base em qualquer uma das passagens similares. Contudo, a revelação da Trindade fornece uma base melhor para a compreensão desses textos no Antigo Testamento do que era possível antes da encarnação da segunda pessoa da Trindade e o envio pessoal do Espírito Santo no Pentecostes. Quando a gente entra para o Novo Testamento, a gente começa a ter novas perspectivas.
uma formulação mais clara dessa doutrina tão difícil para nós compreendermos. O centro de atração de todo o ensino da Bíblia é a unidade de Deus. Nosso Senhor comentou favoravelmente sobre a fórmula mosaica. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E seus discípulos, educados na Torá mosaica, nunca duvidaram dela. Eles nunca teriam seguido um Messias que anunciasse uma doutrina de triteísmo, ou seja, três deuses. Nem eles, nem Jesus jamais teria cogitado tal pensamento pagão e repugnante. O reconhecimento de três membros de uma divindade foi impresso na consciência dos primeiros crentes, dos primeiros cristãos, por eventos da história salvífica. O Novo Testamento foi escrito certo tempo depois de que a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e de outro conselheiro haviam sido completamente aceitas. Assim ocorrem numerosas expressões em suas páginas e que devem ser interpretadas como se referindo a pessoas reconhecidas pelos cristãos primitivos como Deus. Essas três pessoas são Deus. O Pai, Cristo, que é Deus acima de todos, e o Espírito Santo, que é Deus. Provas da Trindade no Novo Testamento. Quando a gente olha primeiro texto claro, e vocês precisam ter esse texto bem claro na mente de vocês, é o texto do batismo de Jesus. O texto do batismo de Jesus narra: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Note que há três personagens presentes no relato. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo está descendo sobre ele e o Pai está falando dos céus. Inconfundivelmente, aí estão simultaneamente as três pessoas da Trindade. Existe outro texto, que é o texto que nós já citamos, que é a fórmula batismal. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto, não somente as três pessoas são citadas conjuntamente, como a expressão em nome está no singular. A Escritura não diz batizando-os no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito. Apenas um nome para o Deus que subsiste em três pessoas. Quando a gente fala da bênção apostólica, o texto diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Por que o apóstolo Paulo colocaria esses três nomes em pé de igualdade se não considerasse como pessoas na mesma divindade? Seria Paulo idólatra? Então, fica claro que a Bíblia afirma a existência da Trindade. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5, a bênção é pronunciada de forma ligeiramente diferenciada, mas as três pessoas estão presentes. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano Rei da terra. Eu queria dar uma parada aqui antes de anunciar, ou de continuar, na verdade, porque eu sei que é um conteúdo bem extenso. E antes de falar sobre a trindade ontológica e a trindade econômica, eu queria abrir aqui para vocês para saber se o que nós já falamos já tem alguma coisa que vocês poderiam compartilhar conosco, alguma dúvida, algo que vocês gostariam de
perguntar. Pode falar, Ruth. O professor, essas bênçãos apostólicas, por que ela só pode ser dada por pastor ou evangelista, algum grau eclesiástico? Bom, essa pergunta está mais dentro de uma teologia pastoral do que uma teologia sistemática, mas eu vou responder para você. Ela se caracteriza dentro da administração eclesiástica como uma função eclesiástica. Então, ela faz parte de uma categoria que foi colocado para a função pastoral. Dentre elas, celebração da ceia, celebração de culto fúnebre, celebração do batismo, casamento e bênção apostólica. Entendi. Ok? Mas isso não significa dizer que você não pode ler o texto, né? E dizer, tá abençoado. Não, entendi. O texto está aí, pode ser dito. Assim, no final do culto, só os que tem um cargo eclesiástico Isso. pastoral. Exatamente. Ruth, pode falar? Posso, então. Eu fiquei surpresa, eu não sabia que tinha tanto conteúdo assim a respeito dessa temática, sabe? E essa é só Me o parece. começo. Pois tô vendo aí que tem muito conteúdo realmente. Mas isso para mim demonstra assim uma necessidade de justificar algo para justificar a fé, né? Então me parece que as pessoas necessitam de uma explicação que realmente venha comprovar aquilo que está na Bíblia, e aí deixa claro uma fragilidade na fé. Para mim é tão simples esse assunto. Gente, é Deus, é Pai e é Espírito Santo e acabou. Não precisa, acabou em uma frase, já acabou essa história de Trindade. Nomear como Trindade é só um termo, né, que nós criamos para justificar o que está na Bíblia. Mas é tudo tão simples para mim, né, que eu estou só observando aí você falando um milhão de coisas aí, e para mim eu já entendi no começo, sabe? Eu acho que é perceptível, eu acho que a unificação, né, quando tem Pai, Filho e Espírito Santo, eu acho que para muitos que não têm o entendimento, professor, eu acho que causa essa confusão. De querer assumir e admitir que os três são um só nessa unificação. Não é isso? Tanto que se nós formos falar com pessoas que não têm essa visão, eles não vão enxergar Jesus, o Espírito Santo e Deus como só. No começo, quando a gente não tem entendimento, a gente fica até um pouco mesmo confuso e dizer como é que pode estar em mesmo lugar. Como é que pode Jesus se formou carne que já era? Onde é que ele estava? No Espírito Santo. Onde é que está? Aí lá em Gênesis, quando diz, façamos a nossa semelhança, quando a gente vai explicar isso, Deus não estava conversando só. Acho que tinha alguém na fundação, né? Quando ele estava formando o mundo. Então, é perceptível que tinha mais alguém ali. Mas até para quem não entende, Ruth, assim, eu digo por mim mesmo. Para mim vir aceitar mesmo, eu só via falar a Trindade. É como o professor falou. Na Bíblia não fala sobre a Trindade. E você, quando vai dizer o que é a Trindade? Como é que pode ser essa unificação? 3 em um só? Triuno? E o que é triuno? Uhum. Como é que pode 3 pessoas em uma só? Acho que causa essa certa confusão para quem não tem o conhecimento. Mas quando conseguimos aprofundar e entender, como o Ruth falou, pelo que o senhor falou aí, professor, os 3 em um só e acabou-se. Sabemos que o Espírito Santo está conosco, que Jesus está lá, nós não estamos só. Entendam que o aprofundar do tema ele é extremamente importante, porque na nossa missão a gente vai se deparar com pessoas que negam a Trindade. Né? Corretamente. Então, a gente precisa ter base bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo, a gente ter conhecimento da causa, não apenas só o crer, mas o crer conhecendo e afirmando ele, para que a gente possa ter convicção da defesa da fé, da apologia da nossa fé. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Pastor Maurílio, a função maior do
do que a gente está aqui estudando sobre a Trindade, que é assim, é fundamental para a nossa vida, é justamente isso, é sabermos separar quem é quem. A unificação é diante de Deus. Porque o Pai tem uma função, o Filho tem outra, e o Espírito Santo também tem outra. É tanto que o resumo da oração aqui encaixa certinho com que o senhor admirou, pastor Maurílio, sobre o Senhor que escreveu, né, falando sobre os nomes, atributos e atos. Cada um tem suas características e cada um tem suas personalidades. É isso que a gente está aqui para aprender. Não é chegar e dizer que, por exemplo, eu vou dizer uma coisa aqui que alguns podem não concordar comigo, mas pastor Maurílio pode concordar. Por exemplo, o Pai nunca foi o Filho nunca foi o Espírito Santo nunca foi o Pai. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre foi Deus. É essa separação das coisas que a gente deve entender para que a gente não chegue em cima do púlpito, nem com pessoas assim leigas, e ensine, tá entendendo? O conteúdo errado que a Bíblia está passando para nós. Então, a minha primeira pergunta, pastor Maurílio, é sobre a doutrina ortodoxa. Essa doutrina ortodoxa, ela não é do Velho Testamento, não é isso? E se ela não foi do Velho Testamento, ou seja, da antiga lei, ela surgiu no cristianismo, ou seja, após o tempo interbíblico. E a minha segunda pergunta é sobre o Concílio de Nicéia. Foi no tempo de Alexandre o Grande, no Reino Grego, onde surgiu 3 em 1. E a pergunta que eu vou deixar para os meus amigos também é sobre isso. É sobre o trabalho que eu fiz, né, sobre a Trindade, que mostra justamente isso. Que mostra justamente isso. Está entendendo? O Pai é o Filho, meus amados irmãos. O Filho é o Espírito Santo é o Pai? Ou os três é Deus? Essa fica a pergunta para vocês. Deixa eu só complementar aqui, peraí, só um segundinho. Quando eu fiz a minha primeira colocação, porque eu penso o seguinte, Deus falou, eu creio, acabou. Então, morreu a história aí. Então, assim, realmente eu não preciso ser convencida, porque eu já tenho a minha fé convicta. Mas, realmente, o estudo se faz importante para conseguir passar a informação com mais autoridade para outras pessoas. Daí a importância, ok? Fechei o meu parênteses. Okay. Quando a gente fala de doutrina ortodoxa, nós estamos falando exatamente de um período depois, exatamente, do segundo século, praticamente. Depois do primeiro século. O segundo século inicia-se, então, os concílios. Você tem ali o primeiro concílio. Na verdade, o primeiro concílio que a gente vai estar registrado em Atos capítulo 15. Aí depois vai ter o concílio de Nicéia, depois o concílio de Constantinopla. Isso, ao longo do tempo, vai acontecendo esses concílios, exatamente para unificar a teologia em combate com as heresias que vão surgindo. Então, o concílio de Nicéia bate claramente para declarar sobre essa doutrina da Trindade. E é extremamente importante nós percebermos isso. Isso, a fé dos primeiros pais, os chamados pais da igreja, são exatamente os primeiros, depois dos apóstolos, que vão defender a fé bíblica, e essa fé é chamada de uma fé ortodoxa. Um princípio bem mais no período claro, do cristianismo, né? Existe, então quer dizer que não existe uma diferença se for batizado no nome de Jesus e no batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vejo diferença. Existe uma diferença, que quem faz essa diferença é um determinado pastor que verdade. não acredita na verdade. É justamente o que eu falei. Certo? Que ele fica dizendo que ele aposta até, dizendo que quem achar o nome Trindade na Bíblia, não sei o quê, e batizar no nome de Jesus Cristo, porque tem que batizar no nome de Jesus Cristo, porque na Trindade está falando o nome de 3, então Deus é só um. Aí ele quer complicar a mente da pessoa. Eu vou usar as palavras de Ruth. Eu acho, para mim, essa coisa tão simples. Exatamente. Mas ele gosta, então, de confundir essa dificuldade, colocar essa dificuldade na mente das pessoas, mas o texto resolve o problema para a gente. Quando o texto lá coloca em nome de, não coloca em nomes.
né? Ele resolve o problema lá no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando a ideia de uma singularidade, dando a ideia de uma unicidade, de que é uma única pessoa, de um único Deus, mesmo que em três pessoas. Então, uma pergunta para vocês. Vamos lá. Vamos pensar, Ruth, em alguém que você terminou de pregar e você falou sobre a Trindade, e aí, de repente, alguém lhe chama no canto e diz assim, Ruth, aquele texto que Jesus diz assim, eu e Pai somos um, mas tem coisa que o Pai sabe e eu não sei. Como explicar isso? Eu acho interessante porque tudo precisa de uma explicação, né? Mas como nós explicaríamos isso? Teologicamente. Teologicamente, né? Pode Eu pedir acho que... ajuda aos universitários aí também. Né? Não, mas a onisciência pertence aos três, né? Quer dizer, um só. Está presente na forma dos três. E aí? Como é Todos que sabem Jesus tudo. afirma que não sabe de uma informação? Sabe? É porque é a pessoa que está falando que não sabe. Não, mas foi Jesus que disse. Ai, meu Deus. Está vendo como é difícil? Existe Como é a pergunta, professor? Repita a pergunta. Vamos lá. Vou perguntar de novo. Se alguém... Você falou sobre a Trindade e, de repente, uma pessoa vai lá, lhe chama no canto e diz assim, me explique como Jesus e o Pai é um, mas existem informações que Jesus não sabe, que só o Pai sabe. Tá, ok. Porque Deus ama processos. Porque é o seguinte, se a gente soubesse exatamente, a gente sabe para onde é que a gente vai, a gente sabe qual é o nosso destino, mas se a gente soubesse exatamente o que ia acontecer nas etapas, cada dor que a gente ia sentir, muito provavelmente a gente ia se paralisar, e a gente ia ficar parado, e a gente ia fraquejar. Então, nós não sabemos o passo a passo, mas a gente sabe qual é o alvo. Então, à medida em que a gente vai vivendo, à medida que a gente está na jornada, Deus vai fazendo a revelação de acordo com a nossa maturidade. Então, Jesus sabe. Eles... Eita. Jesus era onisciente. Então Jesus sabe. É igual aquela passagem que tem que Jesus ele está dentro do barco e estava dormindo. E ele, 100% homem, ele estava cansado e estava dormindo. Mas ele, 100% Deus, ele saberia o que estava acontecendo. Sim. É Marcos 35, 45. 4:35. Aquela passagem, como a Bíblia diz, né? Ele era 100% homem e 100% Deus, né? E aí? Como a gente responde? Mas ele repreende o vento e o mar, ele repreende aquela tempestade. Então, quer dizer que aquela tempestade não foi mandada por Deus, porque se fosse mandada por Deus, jamais ele ia repreender. Mas, professor, qual é o contexto dessa frase que o senhor falou, que Jesus falou? Onde é que está isso aí? Me diga, para eu saber o contexto. Quando a pergunta alguém pergunta a Jesus e diz assim, qual é o dia e a hora? E Jesus diz assim, essa resposta só o Pai sabe. Pastor Maurílio? Oi. Isso aí está relacionado como Cristo humano, como Cristo aqui na Terra. Porque ele hoje sabe, porque ele ressuscitou entre os mortos e subiu. Então, como ele está com o Pai hoje, então ele deve saber, porque o Pai, com certeza, já falou com o Filho. Mas enquanto ele estava aqui como filho na Terra, é por isso que houve essa, eu creio assim, né? Que ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele estava aqui como homem e não como um ressurreto. Ele deixou de ser homem? Não. Não deixou de ser homem, mas era carne, era carnal ainda, estava no meio de nós e não sabia do dia nem a hora. Não é isso? A pergunta não é essa? Deixa eu parar de complicar a cabeça de vocês. E vamos tentar responder essa pergunta. Olha, existem duas palavrinhas dentro da Trindade que a gente gosta de usar. Uma delas é a Trindade ontológica e a outra dela é a Trindade econômica. A gente vai responder essa pergunta à luz da Trindade econômica e não à luz da Trindade ontológica. Então,
caminhar com vocês aqui mais uma vez nos slides, tá bom? Só Poxa, responda a pergunta, menino. Vou responder agora. Tenha paciência. Gente. Tenha paciência, me ajude. Desculpa aí. Vamos lá. Vamos explicar primeiro o que significa, então, a trindade ontológica, certo? A trindade ontológica existe absolutamente igualdade. A ontologia vai falar da ideia de ser, da substância. Então, quando a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles são ontológicos, eles são mesmo seres, são iguais. Então, dentro da Trindade existe absoluta igualdade de essência. Logo, não existe qualquer grau de subordinação, nem mesmo de honra. O Pai não é maior em essência do que o Filho, nem o Filho maior do que o Espírito Santo. O Pai não deve ser mais adorado do que o Espírito, ou o Espírito mais do que o Filho. Entretanto, há características próprias em cada uma das pessoas da Trindade, as quais não encontramos nas demais. Estamos falando da paternidade, da filiação e da processão ou geração. A paternidade é uma característica exclusiva do Pai. Neste sentido, não podemos chamar o Logos de Pai, nem o Espírito de Pai. A paternidade do Pai é diferente da que os homens concebem por ser eterna. Né? Então, a gente às vezes tem essa ideia de paternidade porque nós conseguimos gerar, mas essa ideia teológica é diferente dos nossos dias. Né? Não houve um tempo em que Deus não fosse Pai. Desde toda a eternidade, Ele é o Pai do Filho. O Pai se difere do Filho e do Espírito Santo por não ser gerado, nem proceder de ninguém, e nem por ser o único que gera. O Filho possui a característica exclusiva de ser gerado do Pai. Somente o Filho é o Filho de Deus Pai. Olha só o que Berkhoff diz sobre isso. Berkhoff dá a seguinte definição da geração do Filho. É o ato eterno e necessário da primeira pessoa da Trindade, pelo qual ele, dentro do ser divino, é a base de uma segunda substância pessoal, semelhante à sua própria, e dá a essa segunda pessoa posse da essência divina completa, sem nenhuma divisão, alienação ou mudança. O Pai que gera o Filho, e o Filho é eternamente gerado do Pai. E o Pai, Espírito Santo, procede eternamente do Pai e do Filho. Berkhoff define, então, a expiração do Espírito como sendo o eterno e necessário ato da primeira e da segunda pessoa da Trindade, pelo qual elas, dentro do ser divino, vêm a ser base e substância pessoal do Espírito Santo. E propiciam a terceira pessoa da posse da substância total da essência divina, sem nenhuma divisão, alienação ou mudança. Na sua formação ontológica, nós podemos dizer que o Pai não é o Filho, que o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. O Pai, durante sua vida na Terra, Jesus demonstrou um relacionamento pessoal com Deus Pai. Conforme vimos em João 17, vimos que Jesus orou ao Pai e assim por diante. Nós vamos ter, então, essa concepção. Alguns vão usar aqui uma perspectiva do triângulo para mostrar, então, que um não é o outro, mas os três formam, então, Deus. Deus é Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Mas dentro dessa trindade ontológica, nós temos, então, aquilo que nós vamos entender como funcionalidade, que é o que nós chamamos de trindade econômica. Uma maneira interessante de ver a trindade é entender a forma como a trindade age, não em relação a si mesmo, mas em relação à criação. Quando falamos em essência, vimos que, embora haja características próprias em cada pessoa da Trindade, não existe qualquer grau de subordinação entre elas. Porém, quando falamos em trabalho, economia da Trindade,
percebemos que há uma ordem como Deus trabalha. Isso nos revela bastante sobre o caráter trinitário. Jesus fez algumas declarações que certamente poderiam nos deixar confusos se não entendêssemos a diferença entre a Trindade em essência e a Trindade econômica. Já vimos que ele disse ser um com o seu Pai. Porém, em outros textos, ele afirmou ser submisso ao Pai, como, por exemplo, em João 6,38. Porque desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Em outra ocasião, ele diz, o Pai é maior do que eu. Quando nós olhamos, então, para a Trindade econômica, nós vamos perceber, então, que podemos, então, responder a pergunta que eu fiz para vocês à luz da Trindade econômica. Eu preciso, então, entender que, dentro da funcionalidade, Jesus, ele tinha sua função, e ele estava na Terra, ele continua como homem, mas há uma responsabilidade a quem é a responsabilidade do Pai, e a ele tem esse direito. E dentro dessa funcionalidade ele está submisso, mas não diante, fugiu a palavra aqui, não subordinado. Eu preciso diferenciar essas duas palavras. O que é uma subordinação? É alguém que está abaixo de outro. O que é uma submissão? São pessoas que estão iguais, mas têm funções diferentes. E isso caracteriza, então, a Trindade econômica. São pessoas em igualdade com funcionalidade diferente. Então, se alguém me perguntasse, como já me perguntaram várias vezes, como responder essa subordinação de Jesus, eu não digo, não existe subordinação, existe uma submissão. E dentro da funcionalidade da Trindade econômica, Jesus estava exercendo a sua função e Deus exercendo a sua função. Por isso, Jesus, ele entende dentro da sua submissão que aquela informação não compete a ele, compete ao Pai. Isso não quer dizer que ele não saiba? Talvez ele saiba. Ou seja, ele não disse por dizer assim, não, isso fica na questão nas mãos do meu Pai e não de mim. Não, exatamente. É função. Deu para responder, Ruth? Estou lhe ouvindo, não. Liga, Ruth. Está me ouvindo agora? Agora sim. Pronto, eu estou até anotando, porque se alguém me perguntar, depois assim, de uma das milhares de pregações que eu vou fazer na vida, aí eu já sei o que responder, viu? Ok, pessoal. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Para terminar, então, eu queria compartilhar com vocês uma forma básica da Trindade, certo? Eu queria estar mostrando para vocês, né, essa deidade. Primeiro, eu queria dizer para vocês, os três são deuses, certo? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Esse texto aqui de Atos, capítulo 5, mostra claramente a deidade do Espírito Santo, certo? Depois vocês leiam ele com mais calma. Então, eu preciso ter certeza. Quando a gente fala da deidade de Deus, a gente não tem muita dificuldade. Quando a gente começa a falar, então, da deidade do Filho e do Espírito, a gente tem, então, algumas dificuldades para provar. Mas eu preciso dizer, Jesus é Deus e é claramente explicado isso nas Escrituras. O Espírito Santo é Deus e isso também é claramente explicado nas Escrituras. Segue, então, os textos aí para vocês. Agora, como é que eu poderia resumir numa declaração afirmativa da doutrina da Trindade? As Escrituras deixam bem claro que só existe um único Deus. As três diferentes pessoas da Trindade são não apenas em propósito e em concordância no que pensam, mas um em essência, um na sua natureza essencial. Em outras palavras, Deus é um só ser. Não existe três deuses. Só existe um Deus. E como é que eu poderia afirmar isso?
Se alguém me perguntasse sobre o que significa ou como definir a Trindade, eu responderia simplesmente assim: Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus, mas há só um Deus. Essas 3 afirmações resumem, então, ou definem mais claramente, de uma maneira mais simples, a doutrina da Trindade. Ok? Pessoal, essa é a nossa última aula. Eu não vou passar mais nenhum trabalho para vocês. Certo? Mas manda esse slide para a gente, pelo amor de Deus, professor, que é fundamental. Vou mandar Esses agora. slides são muito bons. Vou colocar no grupo agora para vocês, certo? Eu estou esperando os trabalhos de todos serem entregues para que a gente possa estar terminando. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode estar colocando lá no grupo ou no meu pessoal, no meu WhatsApp pessoal, para a gente estar, então, finalizando ou conversando com vocês pessoalmente. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estarmos auxiliando vocês no crescimento espiritual e teológico. E eu espero que essa não seja a nossa última aula. Vamos ter outras ainda e vamos dar continuidade ao nosso estudo para a glória de Deus. Ratifico que é necessário que vocês leiam bastante e que Deus possa abençoá-los para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Muito obrigada, professor. Gratidão. Um abraço a todos. Abraço, Ruth, Christian, Helder, Bia. Bia, tá tão caladinha, Bia? Um abração, a paz do Senhor para vocês. Até a próxima, né, professor? Próxima matéria ou próxima aula, professor? Eu não tenho essa informação. Só compete a última aula. Pastor Maurílio, foi maravilhoso, viu? Foi maravilhoso o aprendizado e foi riquíssimo o assunto. E eu gosto demais do assunto do Velho Testamento. É maravilhoso e enriquecedor também. Deus abençoe vocês. Amém. Muito bom, professor. Um abraço, que Deus abençoe o senhor também. E